Olá pessoal, tudo bem? É, aqui passou das 6 aqui. Uma boa tarde então aí para quem estiver ouvindo este áudio. Sei aqui que é o formato de vídeo, mas não estaria aparecendo aí, tá? Ah, e vamos aí ao assunto em si, ao vídeo do Monark, o podcast do Monark com o Marcos Eberlin. O Marcos Eberlin que é bioquímico e é presidente da TDI, Teoria do Design Inteligente, aqui no Brasil, né? E antes aí de tratar do assunto em si, eu gostaria de parabenizar o Monark pelo podcast, pela conversa que eles tiveram. Eu gostei bastante, foi uma conversa aí boa, esclarecedora, agradável, né? O Monark, ao meu ver, aí não, em nenhum momento aí ele pretendeu ser um militante ateísta, um militante evolucionista, naturalista, nada disso, né? Então deixar isso aí esclarecido, que gostei do vídeo e tenho só elogios a fazer, eu não tenho críticas, nem mesmo o argumento que ele usou. Eu não estou aqui para dizer que ele não deveria ter usado e que ele está usando, ele usou uma falácia, não, né? Mas eu gostaria de usar o que ele disse, que ele colocou ali, que ele fez um contraponto, né? E que, no caso, os evolucionistas, naturalistas, né, materialistas ateus, eles usam esta, este argumento, né? Na verdade, eles acusam criacionistas, religiosos, cristãos, defensores da TDI de usarem esta falácia, o argumento do Deus das lacunas. Então, por conta disso, é muito pertinente eu falar sobre isso e abordar essa questão aí, esse tema aí. Vou tentar aí esclarecer, vou tentar desmontar este argumento, desmontar essa falácia aí dos evolucionistas, tá? Que eles usam isso que o Monark usou, argumentou, né? Ele chamou de cheat code, nunca tinha ouvido essa expressão, mas pela descrição é o Deus das lacunas. Então, eu estava falando sobre isso, mas antes de falar também sobre isso, eu gostaria de esclarecer outro ponto. A TDI, a teoria do design inteligente, ela não parte da premissa da existência de Deus. A TDI, o pressuposto dela, a premissa base dela, é investigar o mundo real, o mundo natural, e fazer uma distinção de causa. Causa inteligente, arbitrária, né, uma agência inteligente, de causas naturais, de causas acidentais, não intencionais. Tá ok? Então, a TDI parte desta premissa. É uma teoria minimalista. Ela não se propõe a abordar sobre a existência de Deus. Ela não se propõe a fazer teologia. Ela não quer estudar Deus, não quer estudar sobre moralidade. Ela não quer estudar sobre confissões de fé, né? Sobre a moralidade cristã. Não, ela vai fazer a distinção de causas, tá bom? Então a TDI é isso. É uma teoria científica que busca distinguir causas. Ela quer oferecer ferramentas para que possamos fazer isso. Ela quer oferecer e usar ferramentas. A TDI é isso. Agora, falando sobre o argumento em si, vamos falar sobre o argumento do Deus das lacunas. O argumento do Deus das lacunas seria basicamente sobre o nosso conhecimento, né, chamada de epistemologia, que é aquilo que nós vamos conhecer sobre determinados assuntos, sobre determinados fenômenos, sobre a vida, sobre biologia, sobre as origens. Então, a nossa construção aí do conhecimento, de que nós podemos conhecer do mundo real e as nossas explicações para ele, tá bom? Explicações de origens, explicações de funcionamento, explicações aí de previsões, né, se podemos ou não fazer previsões. Então,
este é o nosso conhecimento aí sobre o mundo natural, o mundo externo. E nós procuramos explicar este mundo, procuramos aí modelos teóricos, né, sobre este nosso mundo real. E no caso aqui nós fazemos as construções, né, do nosso conhecimento, teorizamos, explicamos, entendemos, compreendemos. Porém, nós não conseguimos ainda compreender tudo sobre o mundo real. Não conseguimos explicar tudo. Mas buscamos sempre ser coerentes, racionais. Essas explicações serem o mais racional possíveis. E o que seria Deus das lacunas? Seria um preenchimento de uma lacuna. Aquilo que nós ainda não conseguimos explicar, nós usamos Deus como um recurso, como uma hipótese ad hoc, tá? Então seria um apelo ao que nós não conhecemos, ao que nós não sabemos explicar. Enquanto não sabemos explicar, vamos usando Deus como explicação. Seria uma explicação previsória. É uma muleta explicativa. Não tem uma função racional, não tem uma função de permanecer, mas apenas ser usada de forma provisória e depois ser descartada, tá? Então, o Deus das lacunas é isso. Eu não consigo explicar ainda um fenômeno, um artefato, um organismo vivo, a realidade, e vamos usando Deus aí como recurso. Mas quando nós começamos a avançar em nosso conhecimento, quando nós conseguimos entender mais, ter mais dados, a tecnologia avançar, a ciência avançar, então nós conseguimos entender mais e Deus vai sendo descartado. Não precisamos mais dizer que foi Deus quem fez. Nós temos uma explicação X, Y, mas os seus pormenores que antes nós não conseguíamos. Agora nós conseguimos. Então, basicamente, é isso. Deus das lacunas é essa muleta, né? E os evolucionistas, ateus, materialistas, nos acusam disso, de usarmos, insistirmos neste Deus das lacunas, né, no desconhecido. Como até o Monark aí usou em um dos vídeos, nós não temos evidências, então foi Deus quem fez. Mas, né, como foi dito, não é nada disso, tá? Como eu disse, na chamada não é nada disso. Primeiro, nós temos que nos atentar a uma coisa, nós temos que nos atentar a um detalhe, que é de uma explicação científica. Explicações científicas, elas nos dão a possibilidade, nos exigem até que nós não nos prendamos a apenas uma explicação, apenas uma hipótese, apenas um modelo teórico, né? Nós podemos buscar várias explicações, várias possibilidades, vários modelos e que sejam os mais adequados. Nós vamos vendo quais são os mais adequados. Então, no caso aqui, o naturalista, na verdade, ele está aí usando, aí se valendo de um truque de heurística. Ele reduz a nossa busca ao conhecimento ao modelo dele. Nós só podemos usar o modelo dele. Se nós quisermos usar outro modelo explicativo, nós estamos apelando, né? No caso aqui de Deus, nós estaremos apelando para o desconhecido e nós não sabemos explicar. Mas na verdade o que ele está dizendo é que nós não conseguimos explicar pelo modelo dele. O modelo dele não é suficiente para explicar, né? Explicar determinado fenômeno, determinados fatos, né? Origem da vida, funcionamento da vida, né? Diversidade biológica, sistemas dinâmicos, né? Então, é o modelo dele que não está conseguindo explicar, mas ele quer reduzir toda a nossa busca, toda a nossa investigação sobre a realidade ao modelo dele. Nós temos que nos reduzir, nos prender ao modelo dele.
se nós quisermos buscar, procurar outras explicações, nós estamos apelando, né? Então, como eles falam, nós fazemos o apelo ao Deus das lacunas, nós argumentamos o argumento do Deus das lacunas. Nós não chegamos a todo conhecimento. Então, na verdade, ele está falando do modelo dele, né? O modelo naturalista, tá ok? Então, este é o primeiro ponto, é o primeiro detalhe que nós temos que ficar atentos. Não se trata de uma explicação científica em si, se trata de um modelo específico não ser suficiente para explicar determinados fatos, determinados artefatos, né? Um organismo vivo, desculpa, seria aqui um artefato, entre aspas. E fenômenos, por exemplo, os trovões, raios. Aí o naturalista vai usar o argumento, fazer a acusação de que no passado as pessoas não sabiam o funcionamento, a funcionalidade, né, a dinâmica dos trovões, dos raios, então, como eles não sabiam explicar, então eles apelavam aos deuses, Odin, Thor, né, quem causava os raios, os trovões. Mas não, nós temos agora uma explicação natural dos trovões, dos raios. Então, não precisamos apelar para divindades, para o sobrenatural. Então, basicamente, esse é o argumento que o naturalista vai usar, né? Não podemos apelar para o Deus das lacunas. Mas, na verdade, é o modelo dele. É um modelo específico. E no caso aqui eu vou agora vou usar o nosso celular como um exemplo, né? Nós sabemos aí, né, de uma forma aí, vou usar de uma forma aí bem superficial, nós sabemos que o celular foi fabricado, foi criado por seres humanos, mas vamos supor que este celular aqui não sabemos a sua causa, nós não sabemos a sua origem. Então, o naturalista vai dizer que nós só podemos buscar explicações naturais. Nós não podemos apelar para a inteligência, nós não podemos supor que ele foi causado por uma agência inteligente. Nós só podemos recorrer a forças naturais, à natureza, e que inteligência seria um apelo, né? Aí no caso é o apelo ao Deus das lacunas. Não podemos aí ter como uma explicação alternativa causa inteligente, uma agência inteligente. E ele quer reduzir a nossa busca, a nossa investigação às causas naturais. E veja que aqui ele faz uma dicotomia, ele se opõe à inteligência. Então nós temos aqui, no caso também, pela própria regra do naturalista, uma dicotomia entre o que forças naturais podem causar e aquilo que uma inteligência pode causar, né? No caso, nós sabemos o que a inteligência pode causar e ela é distinta daquilo que forças naturais causam ou não podem causar, né? A inteligência tem uma assinatura bem específica, aonde forças naturais, acidentes, né, forças cegas, né, sem inteligência não podem produzir aquilo que a inteligência pode produzir. É uma assinatura, né? A inteligência tem a sua assinatura. Nós podemos distinguir aquilo que a inteligência produz. No caso aqui do celular, nós faríamos isso. Nós teríamos essas duas possibilidades. Ou ele foi causado por uma agência inteligente, ou ele realmente é produto de forças naturais. O que o naturalista irá fazer é negar essa causa inteligente e nós só podemos ficar presos, que nós temos que ficar presos a esta causa natural, causas naturais. Mas você percebe que isso daí é um apelo dele, na verdade, que isso daí é uma violação, é uma regra inventada, é uma forma de ele não deixar que outras explicações ganhem o cenário, sejam as melhores explicações, né? Uma explicação muito melhor que a dele. Ele não quer
que outra explicação melhor que a dele seja aceita. Só a dele pode ser aceita, né? Então, você já vê aí que ele não está sendo honesto intelectualmente. Há um viés aí, há um viés. Ele é apaixonado pelo modelo dele e não aceita que outro modelo seja proposto. Então, nós podemos aí desmistificar o Deus das lacunas, né? Nós sabemos o que a inteligência pode produzir. A inteligência não é um apelo ao desconhecido. E Deus, no caso aqui, quando nós usamos Deus, Deus não é apenas uma onipotência, apenas algo transcendente. Deus possui uma qualidade que é a qualidade da inteligência. Então, quando nós nos recorremos a Deus como explicação, nós estamos usando a qualidade da inteligência para explicar, por exemplo, código, o código genético, o código DNA, ele exibe essa assinatura de inteligência. Forças naturais não podem produzir um código, inteligência pode. O código, ele exibe inteligência, ele exibe, né, características daquilo que a inteligência produz e que só a inteligência pode produzir. Então nós temos como fazer essa distinção e Deus ele é adequado aqui para explicar um código e não forças naturais, né? Então já podemos fazer essa distinção. Deus não é um apelo ao desconhecido, ok? Tive que dar uma pausinha aqui, mas voltei, tá? Então, Deus não é este apelo ao desconhecido e podemos usar ele de forma coerente Deus como uma explicação, uma boa explicação e não como uma lacuna. Nós sabemos o que é aquilo que a inteligência produz. E também não aquilo que, no caso aqui, a proposta, né, de investigar a natureza e partir do pressuposto da TDI, né, nós aí podemos usar, tá fazendo barulho aqui, desculpa, usar a TDI, mas neste caso aqui agora é de perceber, né, que a nossa realidade, ela também exige não apenas uma causa inteligente, mas exige onipotência, exige eternidade, exige suficiência, né, de causa, que no caso não é o que a TDI propõe, mas nós, investigando a natureza, nós podemos chegar a essa conclusão, né, de que há necessidade de uma causa onipotente, uma causa suficiente para o nosso mundo real. Então basicamente é isso, pessoal, sobre este argumento. Este argumento ele não tem consistência nenhuma. Ele parece ser um bom argumento, mas ele não é. Tá bom? Então espero que alguma coisa tenha ficado claro para vocês. Qualquer dúvida, só perguntar, o que eu puder conseguir responder, eu irei responder. Uma boa noite aí, já anoiteceu aqui. Até uma próxima oportunidade. Fui, falou!